Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com você um pouco a respeito do processo legislativo. O processo legislativo é muito importante tanto para o Poder Executivo como para o Poder Legislativo, pois ambos trabalham de forma muito intensa com conhecimentos a respeito do processo legislativo. A primeira questão a se colocar a respeito do processo legislativo é o vício de iniciativa, tanto formal como material, pois tanto os vereadores, deputados, como governadores e prefeitos precisam saber exatamente quais são as matérias que eles podem legislar a respeito. E essa divisão de competências, ela está na Constituição Federal. Portanto, é muito importante que todos aqueles servidores, todos os assessores e todos os parlamentares que tenham acesso, né, tenham possibilidade de apresentar um projeto de lei, tenham um conhecimento a respeito dessa divisão de competências. Esse é o primeiro ponto e é o ponto mais importante, pois caso você esteja legislando a respeito de uma matéria que você não tenha prerrogativa de iniciativa para legislar, provavelmente está iniciando um processo legislativo inconstitucional ou ilegal, certo? O segundo ponto é a respeito da técnica de redação. Existe uma legislação específica que determina exatamente como esse projeto de lei deve ser disposto, em termos de técnica de redação. O que é a súmula, o que vai no corpo do texto, e você precisa conhecer essa legislação e todas essas técnicas para que você tenha condições de desenvolver um projeto de lei adequado. Então, o ideal é que você conheça quando você está tratando de um assunto do qual você tem que desmembrar dentro de um mesmo artigo. E isso você vai acabar criando os parágrafos e os incisos para que você consiga desmembrar aquele tema que você está tratando no caput do artigo para que não fique confuso. Ou então para que você não trate de muitos assuntos, de muitas matérias dentro do mesmo artigo de lei, a não ser que você esteja realmente tratando de uma lei que vai fazer uma regulamentação, uma política pública ou uma codificação a respeito de determinado assunto. Portanto, para que você evite o vício de iniciativa, quando você estiver tratando de um projeto de lei de iniciativa de um vereador, por exemplo, é muito importante que você consiga observar, por exemplo, determinadas palavras que você coloca tanto na súmula como no corpo do texto do projeto de lei. Porque se você utilizar palavras como programas, ações, se você estiver em certa medida causando um custo ao Poder Executivo, aqui você já está provavelmente causando interferência de poderes. Quando você determina que o Poder Executivo vai fazer, vai executar determinada ação, você está dentro deste projeto de lei fazendo com que haja interferência do Poder Legislativo no Poder Executivo. Quando você determina que o Poder Executivo vai executar alguma política pública, automaticamente já é um projeto inconstitucional, porque você está interferindo, causando interferência dos poderes. Portanto, determinadas palavras devem ser evitadas para que você justamente não tenha esse problema de vício de iniciativa e também não cause nenhum problema de inconstitucionalidade por interferência de um poder em outro, certo? É importante ter a compreensão de que sempre que o projeto de lei ele estiver incidindo em algum custo ao Poder Executivo, deve haver sim a indicação de dotação orçamentária para tanto. E para isso é importante, é de fundamental importância, que estes técnicos e assessores tenham conhecimento a respeito das leis orçamentárias e como farão a indicação
da dotação orçamentária que dará suporte ao custo, ao gasto que o Poder Executivo terá. Também é importante conhecer os julgados do STF a respeito do tema, certo? Porque ultimamente, nos últimos tempos, nos últimos anos, o STF teve sim algumas decisões que estão autorizando o Poder Legislativo legislar sem que haja necessidade de indicação de dotação orçamentária em determinados casos. Portanto, é fundamental que você esteja acompanhando esses julgamentos e saiba em quais situações que não está mais obrigado a fazer a indicação orçamentária. Nas questões tributárias também nós tivemos a alteração do entendimento do STF, nas questões de alguns custos que você tem a possibilidade de fazer o projeto de lei sem a necessidade da indicação de orçamento. O processo legislativo ele é extremamente técnico e muito específico. Portanto, é muito importante que vocês estejam atentos a todas as técnicas legislativas, as legislações e a todas as formas de desenvolvimento desse processo legislativo, ok? Então, eu conto com vocês para acompanhar aqui o Instagram e também o YouTube, para que estejamos sempre atentos a essas informações e essas dicas que nós passamos aqui para vocês. Muito obrigada!